Invaginação basilar. A invaginação basilar é uma anomalia do desenvolvimento da região crânio-cervical que resulta de um prolapso da coluna cervical anterior para dentro da base do crânio. É definida como processo odontoide, passando 2 milímetros acima da linha de Chamberlain. Existem outras alterações que comumente estão associadas à invaginação basilar. Hipoplasia de clivos, de côndilo, fusão atlanto-occipital, malformação de Atlas, malformação de Chiari do tipo 1, seringomielite e platipasia são alguns exemplos. Na clínica, pode ocorrer em qualquer idade. Os sintomas de invaginação basilar sendo mais comum na segunda e terceira década de vida. Pode ter torcicolo, cervicalgia, limitação da mobilidade cervical, implantação baixa de cabelo, um pescoço curto, sintomas de déficit focal com paresias, piramidalismo, alteração de marcha, disfunção vesical e disfunção de nervos cranianos baixos. Sintomas podem piorar depois de um trauma ou podem ser cronicamente progressivos. O diagnóstico é feito com a tomografia e com a ressonância. A ressonância ajuda na avaliação de anormalidades de Chiari e de seringomelia, por exemplo. E é importante fazer estudo dinâmico com flexão, extensão e tração do pescoço no exame de imagem. A gente classifica em tipo A e tipo B, na classificação de Goel, que leva em conta principalmente a instabilidade da invaginação. Essa classificação é vista no exame de imagem e é importante para a definição de conduta. Na classificação de Goel do tipo A, você tem a presença de instabilidade, que é manifestada pela ponta do odontoide que se distancia do arco anterior do atlas ou do clivus, ou quando você tem uma subluxação de C1, C2. Na figura, a gente tem aqui na figura C a demonstração da listese da massa lateral de C1, que fica mais próxima do côndilo. E quando a gente faz a tração cervical, na figura D e E, a gente tem a melhora dos parâmetros com o processo odontoide ficando na posição abaixo da linha de Chamberlain. E aqui na figura D, o pós-operatório da artrodese occipito C2 com descompressão. E os critérios diagnósticos da classificação de Goel do tipo A é você ter uma articulação atlantoaxial deslocada, com a subluxação de C1 e C2, você ter a ponta do odontoide, que adentra o forame magno, que fica acima da linha de Chamberlain, acima da linha de McRae e acima da linha de Weckenheim. No grupo B, a gente não tem instabilidade, existe um alinhamento do arco anterior de C1 e do processo odontoide, e a parte inferior do clivus vai permanecer com aspecto normal. Provavelmente, a classificação do tipo B ela é uma condição de hipoplasia de clivus. E os critérios diagnósticos da Goel tipo B são ter uma relação atlantoaxial normal, sem subluxação C1, C2, você ter a ponta do odontoide que fica acima da linha de Chamberlain, porém fica abaixo da linha clival de Weckenheim e fica abaixo da linha de McRae. No tratamento, a gente tem no grupo A como principal objetivo o realinhamento da junção crânio-cervical. Isso vai gerar uma descompressão neural indireta. Você fazer a fixação. O padrão ouro do grupo A é você fazer uma abordagem posterior com distração de C1 C2 e fixação de parafuso de massa lateral com colocação de espaçador e cage na articulação para reduzir a chance de migração do odontoide. Isso é o que trataria a instabilidade C1 C2 e é o que resolveria o problema. Cuidados que você tem que ter é que muitos desses doentes podem ter anormalidade de artéria vertebral e podem ter massa lateral também anormal, com a massa lateral pequena. Algumas opções de técnica pode também ser feita a utilização de extração cervical no pré-operatório com obtenção de redução com a posterior fixação occipito-cervical. Ou você faz uma distração intraoperatória seguida de fixação occipito C2.
Uma observação também nesse ponto é que o osso occipital nesse doente pode ser fino, dificultando com a passagem de parafuso, e às vezes essa fusão tem que ser feita com fio de aço, fio de Kirchner. Hoje em dia, a abordagem anterior é raramente indicada, porém ela existe. Você pode fazer a abordagem transoral, transfaríngea, endoscópica transnasal ou transcervical. E frequentemente você faz a abordagem anterior, por qualquer uma dessas 4 vias, com fixação posterior depois. No grupo B, o tratamento é baseado basicamente na descompressão posterior do forame magno. Tá? E ele tem várias discussões se a craniectomia é mais ampla ou não, se a duroplastia é necessária e se é necessária coagulação de tonsila. O único ponto que é bem aceito é que deve ser feita a descompressão do forame magno. O resto é tudo passível de discussão. Tração no pré-operatório não ajuda, não muda parâmetros crânio-cervicais, porque não tem instabilidade. E, eventualmente, pode ocorrer falhas na melhora clínica do doente, podendo ocorrer piora da cifose crânio-cervical com piora da compressão cérvico-medular sobre o odontoide. Nos pacientes que têm um ângulo do canal do clivus menor do que 130, o tronco pode sofrer e ter piora dos sintomas. Esses doentes podem se beneficiar da fixação crânio-cervical.